E bom, aí, Felipe, você foi, morou em São Paulo 8 meses e largou tudo. Mais ou menos, sim. É. E como é que foi essa? Você decidiu, entre aspas, largar tudo e viajar. Sim, sim. Na verdade, isso começou um pouco com esse intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos. Então, lá, um pouco diferente do Brasil, lá as pessoas acabam fazendo coisas diferentes. Então, um Uhum. cara que não sabia o que queria ainda, ou que ia trabalhar com arte, sei lá, como músico, era aceitável, enquanto aqui é um negócio meio, putz, você tem certeza, sabe? Isso não dá dinheiro. Você tem certeza que você quer Exato, fazer isso? exato. E isso acendeu uma luzinha, eu falei, pô, legal. Isso deu uma certa desencarrilhada na vida, porque eu tava sempre, pô, legal. Terminei colégio, faculdade, trabalho e fui fazendo tudo conforme mandava o figurino. E aí, desde que eu voltei, eu sempre ficava, pô, mas tô aqui dentro dessa empresa, 12 horas por dia e tal. E eu ficava falando para meus amigos, como se aquele negócio de se você convencer alguém, você tá um pouquinho mais certo, sabe? Esse negócio de Aham. e eu ficava enchendo o saco dos outros, assim, e a gente conversa, tipo, eu tinha conversas incríveis com os amigos, assim, mas eu entendi que tem muita gente que tem circunstâncias diferentes. Era fácil eu falar, porra, cara, tu vai ficar aqui dentro por, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia, todos os dias da sua vida, tal, 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 mas o cara tinha uma família, tinha um filho, enfim, e, sabe, demorou um pouquinho para eu entender que pessoas, circunstâncias diferentes, enfim. E aí um dia eu falei, pô, se eu falo tanto, por que que eu não faço, né? E não é de uma hora para outra, assim, demorou uns Não. 3, 4 anos para eu entender isso aí. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, foi meio que essa gota d'água no sentido de, pô, eu cheguei em termos de trabalho, de carreira, assim, no centro, né? No centro industrial, no centro comercial do Brasil. São Sim, é Paulo, Rio onde ali, tem o né? dinheiro. Não, São Paulo é onde tem o dinheiro. Eu tenho muitos amigos que saíram do Rio, foram para São Paulo e não saem mais de lá porque é lá onde tem o dinheiro, é lá onde Uhum. consegue se trabalhar. Sim, exato. E eu conversava bastante com os dois opostos. Eu já tinha amigos que saíram junto comigo, mas eu acabei voltando assim para esse mundo. E eu conversava, e aí, como é que tá? Como é que você tá se sentindo? E também conversava com pessoas que eu deveria me espelhar dentro da empresa ou de outras empresas que eu sabia que, cara, tava crescendo como um foguete dentro da empresa, assim. E aí eu falei, pô, legal. Eu não acho que, de um lado, esse negócio de largar tudo e tentar alguma coisa mais alternativa não funciona para mim, porque eu sou meio ansioso. Por outro lado, eu não me espelho nessa galera que está crescendo muito e vivendo pela empresa. Sim, Não faz sentido para mim agora. sim. E aí eu falei, pô, legal, juntei um dinheiro trabalhando, vou viajar um tempo. E aí sim, em dezembro do ano passado, eu saí do meu trabalho, conversei com todo mundo, deixei muito bem explicado e fui fazer um mochilão na América do Sul. E também a importância do portas abertas, né? Olha, gente, eu tô Exato. saindo não é por causa de vocês, é por causa de mim. É porque é um término de relacionamento, de Sem qualquer dúvida. forma, né? Sem dúvida, Tem que sem tomar dúvida. muito cuidado. E é o clichêzão do não é você, sou eu, né? O problema. Mas sim, eu com o meu chefe na época, a gente conversou muito abertamente. Eu falei, olha, eu entendo isso, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei aonde que eu chegaria fazendo isso. Eu só não vou ser totalmente honesto, 100% honesto, que vou chegar meio já desmotivado, meio pensando em ir embora e não funciona assim. Sou um pouco intenso, ou eu tô lá sempre ou não tô lá nunca. E foi bem legal, assim, a conversa. Foi bem honesta. Ai, que bom. E aí, bom, aí você foi para mochilão pela América do Sul, você começou por onde e acabou aonde? Tá, a minha ideia de sonhador era fazer um mochilão de um ano pela América inteira. Então eu saí do Brasil. Primeiro eu fui para Manaus, Amazonas, polêmica. Olha aí. Gente, não vamos entrar nesse assunto nesse momento. Em algum momento a gente vai falar sobre isso aqui, mas não hoje, que não tem como. Não Não tem como. tem, tá difícil. Então eu fui, um amigo meu tava se formando e juntou, né? Então, pô, cruzei o Brasil, fui prestigiar ele na formatura de medicina e voltei e comecei pelo sul. Então, eu peguei um voo para Porto Alegre e comecei a fazer todo o contorno, né? Contornar o Brasil por baixo, assim. Então, o Brasil não, a América. Então, eu comecei pelo Uruguai, aí eu fiz o Uruguai, aí eu cruzei de ferry, que eles chamam lá do Uruguai para a Argentina, Foi o que a e gente voei fez para também. Ushuaia. Ah, é. E voei para Ushuaia.
Então, em Ushuaia eu achei, pô, cara, tô muito perto da Antártida aqui e tudo mais, achei bem legal isso. E aí eu falei, beleza, agora é a hora de começar a subir. Então, a minha ideia era, pô, vou bater em Ushuaia e depois eu vou bater em Alaska, no Alasca, em Fairbanks. Porque era sonho, assim. Eu falei, vou cruzar esse negócio. E aí todo mundo, você assistiu aquele filme, né, Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Eu falei, não tem nada a ver, cara. Eu ainda gosto de dinheiro, não vou queimar o único dinheiro que eu tenho aqui para sair Não, vivendo. é coisa de maluco se você tivesse feito isso, com certeza. Não. E Daquele... eu ainda falava, não quero viver, eu gosto de gente, e o cara do filme é oposto. Ele tá tentando mostrar que ele não precisa. Enfim, sem spoiler. E aí eu comecei a subir. Aí eu fiz todos os pontos turísticos ali, né? Que tinha Calafate, Sartén, Bariloche, todos os pontos turísticos, e parei em Pucón. Porque eu falei, pô, eu tô viajando muito rápido, assim, meio turistão, sabe? Fica 3 dias, vai, 3 dias, vai. Aí isso cansa um pouco. Aí eu parei em Pucón e fui fazer um voluntário lá. Então imagina, em menos de 2 meses eu saí de minha consultoria em São Paulo para trocar dinheiro por moradia do Chile, no interior do Chile. E era muito engraçado falar com meus amigos. Não, e eu imagino porque nós fomos para o Chile também, só que a gente ficou em Santiago, Valparaíso e Vinha del Mar. E todos os meus amigos chilenos falaram que Pucón é o lugar para ir para o Chile, que é a coisa mais linda de se ver, porque o Chile é muito interessante, né? É uma linha, literalmente, que tem um deserto e tem a natureza do sul, que é o oposto. É literalmente o oposto. Exato. E eu não conhecia muito, assim, porque você conhece quando você chega e mora e conversa com a galera e eles falam coisas específicas, assim, do lugar. O Pucón fica ainda na Patagônia, que é uma região climática que eles chamam ali, né, do sul do Chile e da Argentina. E por isso é caro pra caramba, porque a Patagônia é muito famosa, principalmente para europeu. E aí, falei, pô, legal, tô voluntariando, vai ficar um pouquinho mais barato. E aí eu tava vivendo uma vida muito bacana, assim, muito mais tranquila, que durou talvez 2 dias. Durou talvez 1 mês, e isso já começou a me cutucar, assim, e aí, tá legal, mas e aí, tá faltando alguma coisa. Porque nesse meio tempo, eu cheguei lá, fazia talvez 1 mês e alguma coisinha que tava viajando. No meu 3º dia, me roubaram tudo. O que é o tudo? É o seu computador? Não, é porque assim, eu tinha uma mochila grande e uma mochila pequena. E juvenil pra caramba, uma mochila grande só roupa e a mochila pequena todo o resto. Peraí, que essa expressão juvenil pra caramba é uma coisa que eu nunca uso, mas é muito engraçada. É muito engraçada. É uma coisa de jovem, né? De não ter maturidade. É juvenil pra caramba. Exato. Eu acho que é até usado de um jeito pejorativo nessa situação, mas é de que, pô, jovem sem maturidade de viagem nessa situação. E nessa mochilazinha tinha tudo, de Kindle, passaporte, MacBook que eu tinha, celular, porque nesse dia meu celular estava sem bateria, eu deixei carregando com o carregador externo. Eu falei, não vou deixar em cima da cama, né? Vou colocar na mochila. E aí levaram, e roubaram uma amiga minha também. Enfim, maldade, assim, alguém entrou, pegou e saiu, mas não foi a galera do hostel, né? Foi furto, né? Na verdade. Eu acho, sim, e era uma situação muito específica que a eletricidade da cidade estava indo e voltando, e eu acho que alguém se aproveitou disso e ninguém viu, assim, não foi. Depois eu conversei com a galera, assim, pode ter sido alguém do hostel, pode, mas eu tenho quase certeza que não. Eu acho que alguém se aproveitou da situação, entrou, saiu, ninguém viu, porque uma coisa que você aprende viajando, que, cara, viajante roubar viajante, assim, não faz sentido, sabe? Tipo, tá todo mundo no mesmo barco ali, sabe? Claro que existem pessoas malvadas em qualquer situação, né? Tipo, pessoas de má índole. Mas, por exemplo, quando a gente estava em Buenos Aires, a gente tinha acabado de chegar do Chile, entramos num táxi. Não, mentira. A gente pegou tipo um shuttle do aeroporto, que é muito mais barato do que táxi lá do aeroporto de Buenos Aires. E aí o Foster estava com a mala e a mochilinha do computador, né? Aquela que é de lado, tipo um messenger bag. E aí a gente saiu do carro, chegamos no apartamento, tudo certo. Ele sobe e cadê o computador? Ele tinha esquecido a mochilinha embaixo do banco do shuttle, porque ele arrumou tudo e botou a mochila, tipo, embaixo da perna do banco e ficou lá. Não. E aí,
a gente teve que ligar para a empresa. Aí o Foster super nervoso, e quando você tá nervoso não fala nem português, nem inglês, nem espanhol, você não fala nada. Eu Nada. não sei falar espanhol direito nessa situação, então Sim, não claro. tinha como. Aí ele saiu correndo literalmente para a empresa e eles assim, não vi nada, mas o motorista já teria avisado. Aí o motorista chegou depois de terminar tudo e falou, não, tá aqui sim, mas os caras da empresa não iam devolver, se fosse por eles. Caramba. É. É. Pois é, e é muito, muito complicado esse negócio. E, assim, qualquer lugar turístico, principalmente, pô, a gente é do Brasil, a gente conhece. Você tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, trancar suas coisas. Eu não tinha trancado, não tem nem como culpar, tava num quarto, enfim. Tem que ser Sim, passou. sagaz. Tem que ser sagaz. Exato, Porque exato. isso existe em qualquer lugar do mundo. Não adianta. Não é o chileno. Não, não é, sabe? Não, não tem como culpar uma nacionalidade baseada em um cara. E aí eu entrei uma onda meio esotérica, assim, de tipo, óbvio que eu fiquei muito chateado. Eu não tinha dinheiro nenhum, que eu tinha preguiça de sacar, mas eu fiquei lá com um montão de roupa, uma mochila de roupa e um cartão de crédito que eu tinha. E eu falei, pô, talvez isso aconteceu porque lá pra cima, se eu nada disso tivesse acontecido, alguém ia me machucar pra roubar minhas coisas, enfim. Entrei nessa onda e ficou tudo bem, assim. Eu fiquei até surpreso, que eu achei que, falei, ah, não, isso não é mais, não. Sabia, tá vendo? É um sinal pra eu voltar. Eu falei, não, vamos continuar. E aí eu continuei, subindo, subindo, até que eu cheguei no Atacama, que foi bem legal também, e fiz uma parte da Bolívia. Só que eu cheguei na Bolívia, eu tava muito cansado já. Já fazia 6 meses que eu tava, não, um pouco menos, 5 meses. Cara, esse negócio de viajar cansa, assim, sabe? Muito, Cansa. muito. As pessoas ficam falando, a vida de nômade é a melhor coisa que existe. Não, não é. Cansa muito. Sim, sim, exato. E aí eu pensei, pô, tô cansado desse negócio de continuar sempre, para onde eu vou agora, ter que me planejar muito. E aquele negócio que eu falei, durou um mês essa tranquilidade, foi de que eu tive me chegou uma ideia, eu ia falar, tive uma realização. Me chegou uma ideia que eu falei, pô, legal, tô sentindo falta de fazer alguma coisa, no sentido de criar, de estar sendo produtivo. E não produtivo de cara, tenho 9 horas para fazer tudo isso, tal, tal, tal. Não, era um negócio mais que, pô, eu quero estar fazendo alguma coisa. Eu sentia falta disso. Talvez alguma coisa que pode não me dar grana nesse momento, talvez no futuro, nem isso. Mas eu não me sentia muito legal só fazendo aquele negócio. Beleza, você vai ficar aqui numa recepção, você pode ficar aqui e tal. Para mim, parecia pouco, eu queria mais. E aí eu senti que tudo que eu coloquei em culpa em empresa, que não era feliz, esse negócio era mais eu, assim. E eu gosto de fazer coisas e eu só queria direcionar o tempo da forma correta. É, mas é um bom autoconhecimento, né? Sem dúvida. As pessoas falam, é muito engraçado as pessoas. Uma amiga minha fala que quando você tá num relacionamento, começando um relacionamento, a melhor forma de conhecer o outro é viajar. Passar um final de semana, os dois, 48 horas sozinhos para ver se é aquilo mesmo. E o mesmo acontece com a gente, né? Um autoconhecimento de viajar com nós mesmos, de sair, encarar esse tipo de situação, você acaba falando, ok, não era a empresa, era eu. Era eu que Pois estava é. precisando de uma mudança e que eu preciso entender minhas prioridades e saber o que eu preciso fazer daqui para frente. Então é ótimo isso. Sim, exato. E, pô, eu tava cansado, sentindo falta de fazer algo que me preenchesse de uma forma que eu me sentiria bem. Eu não sabia o que era ainda. E, então, cansado, eu queria alguma coisa que fizesse sentido e eu não tinha mais o passaporte com os vistos. Ou seja, eu tava numa encruzilhada aí. Eu falei, legal, vou voltar, mas eu não vou voltar. E isso já fazia 3, 4 meses que eu tinha sido roubado, eu não vou voltar direto. Vou voltar devagarzinho. E aí foi que eu entendi que andar de ônibus, assim, os ônibus de 1 hora que eu reclamava 2 horas, não é tanto assim. Aí eu fui para Salta, na Argentina, então eu voltei, né? Contornei tudo, eu voltei. Um ônibus de 24 horas até Foz Meu Deus. para conhecer, porque, nossa, todo mundo falava dessas cataratas e, pô, de fato, incrível. E Peraí, depois calma. outro... Dessas cataratas, a gente está falando aqui com pessoas que talvez nunca tenham ido. Mas, olha, na minha experiência de viagem, todo mundo que eu conheci já tinha ido para as cataratas, menos os brasileiros, que acho que a gente fala, tá aqui, eu posso ir qualquer hora, sabe? Mas é verdade, porque a gente tem isso, né? A gente conhece
América do Sul, menos o Uhum, Brasil. A gente não verdade, conhece o Brasil. É impressionante. verdade. Então, eu fui direto para Foz, onde tem as Cataratas do Iguaçu, e depois fui para Floripa para subir. Sabe aquele negócio que você vai chupando sorvete devagar, assim, para demorar para acabar? Mais ou menos isso. Aí Floripa, Curitiba, São Paulo. Aí eu voltei. Isso faz 2 meses.